Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Aptus Cast, podcast dedicado a Aptus, rotina, disciplina. Meu nome é Vitor Hugo, sou apresentador e host do podcast e hoje temos a ilustre presença do Dr. André Araújo. Dr. André Araújo, ele é médico cirurgião plástico especializado em pós-bariátrica e grandes emagrecimentos. Médico cirurgião plástico referência aqui em São Paulo. E, doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, fico, né, honrado aí pelo convite, Vitor. Muito obrigado, doutor. Hoje a gente vai bater um papo ali bastante voltado para justamente a construção de tudo aquilo que leva até o grande trabalho que o doutor faz, né? Então, acredito que as pessoas acabam procurando o doutor depois de uma grande evolução, uma grande batalha, um grande entendimento que elas têm com elas mesmas. E o doutor coroa todo esse trabalho para a pessoa conseguir recuperar 100% a autoestima. Então, é um trabalho que eu admiro muito. Eu tive minha jornada ali, a gente depois pode até dar uma pincelada nela, mas eu tive minha Sim. jornada e digo aí agora com 3 meses depois de passar aí pelas mãos do doutor, me sinto completamente dono, em posse da minha vida, me reconhecendo, feliz comigo mesmo. Então, de tantos trabalhos que a gente vê aí na área da medicina, acho que é um trabalho louvável porque realmente está ligado a como a pessoa se enxerga, né? Exatamente, Vitor. Eu tenho, né, a minha vocação aí me direcionou para a cirurgia plástica e para as cirurgias, né, reparadoras após grande emagrecimento, após cirurgia bariátrica. E eu acabo, né, entrando na vida dos meus pacientes para realmente aumentar a autoestima, a qualidade de vida e, né, essa coroar, como você disse aí, essa conquista dos meus pacientes que conseguiram aí vencer de modo geral a obesidade, né? Entenderam como fazer isso e é uma batalha árdua, não é fácil. Eu estou aí há 11 anos cuidando dos pacientes pós-bariátricos, então todo dia é uma lição de vida ali, é muito, muito bacana os bastidores ali dos meus pacientes. Tenho um grande orgulho disso. Que legal, doutor. E aí, gostaria de ter a oportunidade de voltar um pouco lá para o começo, né? O doutor escolheu fazer medicina por qual motivo? Foi para já enveredou, já tinha alguém na família, a medicina já era uma paixão, uma certeza? Olha, desde que eu me lembre aí, quando eu, né, tive quando a gente, por volta dos 5, 6 anos, que a gente começa a ter mais racionalidade, né, que a criança, eu queria ser médico. Então eu lembro, né, dizer para meu pai, enfim. E desde então eu busquei isso, as coisas foram acontecendo, né, no meu caminho aí, diversos percalços e dificuldades aí que todos nós enfrentamos na vida, né? Mas, né, graças a Deus eu, né, direcionei, fiz medicina e depois a residência, mas foi uma jornada bem bacana aí. E teve alguma virada de chave, né? Porque ir para esse caminho de cirurgia plástica é muito nobre, mas caminhar e se especializar, né, num pós-bariátrico emagrecimento, teve algo que tocou ali o doutor, que teve uma experiência que endossou esse caminho, né? Como teve essa conexão, essa escolha por esse caminho, doutor? Então, como eu disse, a medicina sempre, né, eu busquei essa profissão, essa vocação. Então, eu fui muito realizado quando eu consegui passar aí no vestibular, entrei numa universidade federal, de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, né? E eu queria ajudar as pessoas. Durante essa jornada aí, eu sempre me admirei ali pela fisiologia, anatomia e diversas áreas ali do conhecimento da medicina. Cardiologia, cirurgia cardíaca, urologia. E eu decidi que a cirurgia era a parte que mais me interessava, que mais me agradava, justamente por proporcionar uma mudança talvez ali mais efetiva, rápida, enfim, né? E durante a minha residência, então, eu iniciei a residência de cirurgia geral, né? Para fazer a cirurgia plástica e outras especialidades, a gente precisa fazer
uma residência de cirurgia geral. Então, fiz residência de cirurgia geral, 2 anos em Belo Horizonte. E a seguir, durante a minha residência, eu gostava muito de urologia também, né? Mas a cirurgia plástica, quando eu passei ali pela especialidade, vendo, né, os colegas ali, todo aquele detalhe, medindo os pacientes, a cirurgia reparadora também me chamou muita atenção, o tratamento de queimados e grandes queimados. Então eu decidi aí que a cirurgia plástica realmente era aquela especialidade que fazia mais sentido para mim estar seguindo, sabe? Legal. E por que o pós-emagrecimento e emagrecimento? Porque é muito específico, né? Eu acho que não sou médico, tenho uma família que tem muitos profissionais da área da saúde, tive já minha clínica ali, mas não me ouso a cogitar ali sobre complexidades na medicina. Mas olhando de fora, e talvez seja a percepção de algumas pessoas, mexer justamente com esse pós-emagrecimento, pele, corta, puxa, é uma coisa bastante importante, né? Ela é uma cirurgia invasiva e ela é uma cirurgia que traz uma mudança bastante relevante para as pessoas, né? Alguma coisa que te puxou para focar nessa específica dentro da cirurgia plástica? Após eu terminar minha residência em cirurgia plástica aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de entrar no serviço justamente para tratar pacientes após grande emagrecimento. E esse serviço aqui em São Paulo, ele cresceu muito. Era um convênio e esse convênio foi comprado por uma multinacional e ele foi crescendo, abriu capital na bolsa e foi adquirindo. Então, acabei virando chefe de equipe. Era um serviço muito bem estruturado, onde a gente tinha, né, o cirurgião bariátrico, endocrinologistas, psicólogos, uma equipe completa, né? A gente dava palestras, eu participava também dessas palestras explicando sobre o tratamento da obesidade, o pós-operatório do tratamento da obesidade, seja clínico ou cirúrgico, né, eventuais consequências desse grande emagrecimento, como que as pessoas iriam se preparar para isso. E eu acabei né, gostando muito dos pacientes, me identificando, né? Me identificando muito com os pacientes, entendendo essa dificuldade de vencer a obesidade, todos esses percalços, participar também das vitórias dos pacientes, né? Enfim. E acabou que eu fiquei 7 anos ali, né? A gente fazia muitas cirurgias, a gente chegava a fazer 50 cirurgias por semana, né? Nossa equipe. Uau. E então, né, depois que eu acabei saindo, né, do convênio, eu já tinha um nome, né, no mercado, vamos dizer assim, como, né, o cirurgião que trata os pacientes após grande emagrecimento, após bariátrica, e acabou que isso aconteceu Naturalmente. naturalmente, né? Então, quando eu fui para minha clínica privada, minha clínica particular, né, que nós fomos ver ali quem seria o nosso, né, nossa persona principal, era o paciente pós-bariátrico, e isso é uma realidade hoje. 70% dos nossos pacientes são os pacientes pós-grande emagrecimento, pós-bariátricos. Que legal, que legal. Então foi um dom, né? Foi caminhando naturalmente para esse desfecho, né? Depois dessa experiência aí. E uma clínica, o doutor está sendo modesto aqui. Depois o doutor vai deixar os arrobas, as redes ali, mas assim, eu não tenho roupa para ir na clínica do senhor, é muito elegante, sempre Imagina. somos muito bem recebidos, é incrível lá, parabéns pela clínica, e é nova agora, né, o doutor mudou, né, tá num novo espaço, realmente parabéns ali para você, para toda a equipe, é fantástico lá o trabalho que vocês fazem, todo o cuidado de todas as pessoas lá, parabéns, é muito, muito bom. Obrigado. Né? A gente, né, busca sempre estar oferecendo, né, o melhor com essa humanidade, né, entendendo os nossos pacientes, buscando conforto Muito bom. e E aí, partindo agora para essa parte de hábitos ali, antes de falar isso. talvez dos hábitos do doutor, que eu também tenho curiosidade para saber rotina do doutor e tudo mais, mas o doutor tem contato com muita gente que teve uma mudança drástica, né, na vida. E aí isso eu quero saber dois pontos. Primeiro, como o doutor avalia se o paciente ele já está apto
para fazer a cirurgia plástica, e não num critério físico apenas, né? Mas uma análise clínica geral, porque é muito claro que, e uso, por exemplo, próprio, eu enfrentei algumas vezes meu ciclo de engorda e emagrece até eu entender aquilo e enraizar, né, o verdadeiro motivo. Então, chegar num peso adequado, manter ele por um tempo, mas tem alguma análise que o doutor faz também levemente psicológica, na clínica o doutor percebe que é o momento, pede para fazer uma reavaliação, ou sugere algum outro tipo de acompanhamento, ou se realmente se o paciente chegou naquele peso, se ele é elegível, né, clinicamente para cirurgia e manteve uma estabilidade desse peso, já é o suficiente. E quais hábitos dessas pessoas, né, que o doutor pode dizer que esses hábitos são chaves para uma pessoa ter sucesso num grande emagrecimento e mantê-lo, né? Excelente pergunta, uma pergunta fantástica aí. É, do ponto de vista técnico, para a gente indicar a cirurgia, o paciente ele deve ter tido um grande emagrecimento, um IMC apropriado, e aí isso é muito variável, a gente identifica, né? Ter uma boa saúde, uma estabilidade do peso de pelo menos 3 a 6 meses. Então, esses seriam os critérios técnicos, né? Entretanto, muito importante, talvez fundamental, é conversar ali com o paciente, entender o histórico dele, né? Então, muitas vezes a gente ouve, né, muito mais do que fala, a gente conduz e vai entendendo ali o paciente justamente para alinhar expectativas, alinhar as questões, né, de hábitos, se ele, né, está preparado para fazer essa cirurgia, se ele não vai eventualmente ter ali depois da cirurgia um reganho de peso, às vezes se frustrar e até comprometer resultados, né? Então, a gente acaba com a experiência percebendo, né, os nossos pacientes. E tem alguns pacientes que a gente acaba orientando que não é o momento ideal, né? Tem uma porcentagem dos pacientes que a gente conversa e eles, por, né, alguns motivos, né, enfim, dismorfismo corporal ou, né, expectativas não realistas e tudo, a gente acaba né, orientando naquele momento ali não realizar a cirurgia Tem mais plástica. coisa para ser arrumada, mais coisa para ser investigada ali antes do momento de cirurgia, né? Exatamente, exatamente. Tá? Quais hábitos são os hábitos que o doutor vê que Que foram esses daí que ligaram ali? O processo de anamnese é inevitável que a é, gente acaba conversando um pouco ali, né, com o paciente, isso, imagino. E quais são os as hábitos. sacadas ali, É, né? eu gosto muito de colocar essas características como virtudes ali, né? Então eu acho, né, bem bacana falar de virtudes. E eu vejo nessas pessoas algumas virtudes ali. A primeira delas é a coragem da mudança, né? Então é muito comum no ser humano a negação, né? Ter alguns vícios, que seja, né, da preguiça, enfim, que isso é inerente a todo ser humano. Com Desde que certeza. nasce até a hora que ele morre, alguns vícios, eles sempre vão estar puxando a gente para esse lado, né? Seja a preguiça, a inveja, etc, né? A soberba, enfim. Então, primeiro deles é isso, é ter a coragem de identificar, tem um problema, preciso ser tratado e eu vou enfrentar essa obesidade. Seja do ponto de, seja mudando o meu estilo de vida, e fazendo um tratamento clínico, dieta, atividade física, né? Que até é uma minoria que consegue assim tratar a obesidade mórbida, né? Dessa maneira. E, ou seja, mesmo enfrentando uma cirurgia bariátrica, né? Que às vezes pode parecer que é um caminho fácil, mas não é, né? Exige muito, né, esforço ali da pessoa, sacrifício, vai ter uma mudança de anatomia, de fisiologia, né? Então também, então o primeiro ponto é essa coragem de mudar e vai enfrentar às vezes muitos preconceitos, né? Seja né, quem vai fazer uma cirurgia bariátrica, os familiares vão estar contra, né? Ah, você não precisa, né? Ou também quando inicia determinado tipo de tratamento, sempre vai ter alguém ali tendenciando para, né, a
não ajudar, enfim. E também vai estar criticando, né? Falando, não entende o quê? O que é a obesidade? Né? Que é uma doença crônica, é uma doença inflamatória, é uma doença que quando chega em determinado momento ali, a maioria das pessoas precisa de uma ajuda para quebrar esse ciclo vicioso e aí fazer essa mudança, né, definitiva, que é, né, fantástica, que vai melhorar a qualidade de vida, saúde, né, expectativa de vida, enfim, Legal. que é esse tratamento. Dentre tantas coisas que o doutor iria falar, eu não imaginei que o doutor fosse falar coragem. Não imaginei que o doutor fosse falar coragem. E isso reflete muito bem esse processo. Desde o começo da identificação do que você precisa de ajuda, Uhum. até a coragem de mudar em si, né? Acho que coragem é É, um excelente adjetivo para isso e não tem jeito, né? O doutor falou muito bem, mudança, né? O doutor até falou um pouco ali de preguiça, inveja, e as pessoas querem ver você bem, né? As pessoas querem sempre ver você bem, mas dificilmente elas se confortam em ver você melhores do que elas. Então, às vezes tem um incentivo de mudança, mas se muda demais a pessoa puxa. Então, sorte daqueles que têm pessoas ao redor ali que fomentam esse ambiente de mudança. Particularmente, eu sempre tive muita sorte com a minha família, né, de sempre me apoiar muito. É, a minha mulher também sempre me apoia de uma forma absurda, mas isso é relativamente sorte, né? Mas as pessoas à nossa volta, e talvez um pouco mais distante, já têm essas relutâncias. E o doutor falou também de bariátrica, né? A cirurgia bariátrica, apesar de eu não ter feito bariátrica, eu tenho colegas que fizeram muitos anos atrás também, né? E eu sei que na especialidade do doutor, mas o doutor acaba sendo meio fim para ela, né? Eu queria que o doutor falasse também para quem está pensando ou quem fez, né? Porque a gente acaba ouvindo muita coisa de uhum. que antes não era uma coisa tão legal, mas ela teve uma evolução bastante importante. Ela acaba sendo uma saída quase obrigatória para muitas pessoas, porque chega a ser uma questão de vida ou morte, mas a evolução dessa tecnologia, acredito que foi muito grande. Eu queria que eu falasse um pouco disso, quem está pensando nesse momento de fazer agora, que é o momento, ou que se não é o momento, se evoluiu realmente, teve essa evolução nessa questão de cirurgia bariátrica, você pode estar confortável em procurar e fazer esse serviço? Sim, Vitor. Teve uma grande evolução da cirurgia bariátrica. Eu acompanhei desde que eu entrei ali na faculdade, no início dos anos 2000 ali. Eu entrei na faculdade em 2000, né? Iniciei a minha faculdade de medicina. Estavam começando ali, então era técnica aberta, muitas complicações, mortalidade altíssima, né? Técnica aberta, o doutor diz, é quando realmente abre o Isso, paciente. porta não era por vídeo ou robótica que Uhum. temos hoje, né? Que são técnicas muito melhores. Então, era uma cirurgia muito arriscada nesse, né? Com uma alta morbidade e mortalidade. Por quê? Porque era uma técnica nova, todo mundo estava aprendendo e existe uma curva De de aprendizado. aprendizado, né? Enfim. E só que isso mudou muito com o avanço da vídeo endoscopia, né? Então as cirurgias videolaparoscópicas e agora a cirurgia robótica e também as indicações. Antes indicavam a cirurgia bariátrica para aquelas pessoas que somente que eram obesos mórbidos, ou seja, tinham um IMC acima de 40, né? Ou seja, a pessoa para fazer uma cirurgia bariátrica, ela tinha que virar um obeso mórbido, senão ele não tinha uma outra opção. E os estudos mostraram que aquelas pessoas que têm um IMC acima de 25 associado a duas comorbidades, que é a obesidade leva, e a obesidade leva a né, se a gente for enumerar aqui, um sem número de problemas de saúde, Claro. ela tem uma indicação, e aí você fazendo obesidade neste momento, o paciente tem uma evolução muito melhor, porque ele não tem as complicações todas essas doenças até chegar numa obesidade mórbida, né? Ou desenvolver outras comorbidades ainda, e ele tem um desfecho melhor. Quanto antes você resolver o problema da obesidade, melhor. Né? Então, por exemplo, se tem um jovem obeso com 20 e poucos anos, que ele já tem problemas de saúde, já está com pré-diabético, hipertenso, etc., ele, tendo a indicação, seguindo os critérios, aí tem todo um trâmite de passar com um psicólogo, endocrinologista, Uhum. tentar um tratamento clínico, isso é muito importante, né? Não é só ir lá e fazer a bariátrica, porque se Claro. não mudar
os hábitos, a mente, Exato. não vai dar certo. Volta o peso. Exatamente, vai ser pior. E aí, indicando dessa maneira, tem muitos benefícios. Então, eu vejo pacientes mudando, né, para melhor muito. Então, eu sou um grande defensor da cirurgia bariátrica para as pessoas que têm indicação e que seguem o protocolo como ele deve ser seguido para fazer a cirurgia. Tem um guia básico, lógico que isso deve, o médico deve procurar, deve fazer a avaliação, a anamnese e validar se a pessoa realmente está apta ou não, mas quem estiver ouvindo aí, quem tem alguma coisa que a pessoa pode olhar se ela está no momento de procurar uma cirurgia bariátrica? Primeira coisa é ver como é que está o IMC dela, que é ver o peso dividir pela altura quadrada. Entrando hoje na internet, vocês conseguem essa calculadora facilmente, né? Que vê o IMC. Se tiver com o IMC acima de 35 e algumas comorbidades, né? Eu citei algumas delas, problema de colesterol, pressão alta, problemas articulares, de coluna, joelho, etc. A gente já teria um critério, seria um momento. Ou quem realmente já está com uma obesidade mórbida, né? Então, é importante buscar ajuda, tá? Pode ser que nesse momento de tratamento clínico você consiga, algumas pessoas conseguem, né? Virar a chave aí e antes de entrar na bariátrica, mudar, emagrecer, né? De maneira não cirúrgica, o que é, né, até melhor nesse sentido, mas precisa procurar ajuda. E tinha uma época até que a gente ouvia falar do pessoal é, engordando para fazer a bariátrica, né? Para atingir Exatamente. um certo peso para conseguir fazer. Sim, exatamente. Porque tinha essa questão do MC de 40, então ele precisava bater 40 de MC. Então, às vezes a pessoa estava com MC de 39, ela falava, eu Vou vou preparar engordar. para a cirurgia, vou Aí engordar ia para lá, fazer. bateu na balança, né? Então, uma coisa que não faz É, muito, né, sentido. Então, hoje viu-se que a obesidade grau 2, que é o MC acima de 35, você chegar na obesidade mórbida, que é um grau 3, né? Com comorbidade, já tem uma indicação, né, para fazer a bariátrica. Preenchendo, como eu disse, seguindo esse protocolo ali de passar com todos os especialistas, entender a doença, entender que a bariátrica é uma oportunidade que a pessoa vai ter durante um ano e meio para ele o quê? Mudar os hábitos. exato. Então ele vai ter uma oportunidade, a cirurgia, a medicina vai dar para ela essa oportunidade. E aí ela vai ter que se preparar antes, realizar a cirurgia e aí fazer essa mudança né, e seguir em Porque frente. de forma prática, a bariátrica ela vai fisicamente, né, Uhum. impedir que você consuma uma quantidade de comida mais alta, né? Então, você vai diminuir ali o espaço de habilidade de comida, né? Me corrija se eu estiver errado, até para esclarecer para quem quiser saber, mas vai reduzir esse espaço. E aí, a pessoa, se ela não tiver a proeza de aumentar tanto a densidade calórica do que ela ingerir, ela vai comer menos e fisicamente ela vai emagrecer. Então, não tem mágica, é físico. Ela vai começar a comer menos porque não cabe tanta comida. E nesse é o momento dela embarcar e ou já ajudar nos hábitos que ela tem mudado, ou ela mudar os hábitos. Senão, ela vence a obesidade e depois ela vence a bariátrica, engordando tudo de novo, né? Isso mesmo. A bariátrica, né, hoje a gente, né, estudando ela melhor, ela vai ter esse componente mecânico, que diminui o tamanho do estômago, e também tem que é a técnica sleeve, e tem a técnica do bypass, que vai desviar também o trânsito. Então, ela, além de restringir o volume, ela faz uma desabsorção, né? Por isso que muitos pacientes pós-bariátricos têm que tomar vitaminas, etc., né? Porque acaba não conseguindo absorver ferro, B12 e alguns Aham. outros minerais. Isso ainda é algo que é necessário para quem faz a É, cirurgia bariátrica. Precisa bariátrico, fazer uma reposição. bypass, tem que fazer reposição a priori para sempre, né? Sim, Então, sim. mas vale a pena. Mas é um pequeno remédio É para uma compensar vitamina. o tamanho de Tem um. pacientes que tomavam, eu falo, doutor, eu tomava 10 comprimidos por dia. E Sim, agora eu tomo uma vitamina. sim. Então, faz muito sentido. E ela tira também uma parte hormonal do estômago. Então, diminui também, Hormonal? especialmente a gastrina, que é um hormônio que tem ali no estômago. Então, tirando essa região do estômago ali que produz esse hormônio que leva a ter mais fome, então ela também diminui a fome, né?
ela acaba tendo um efeito físico e também diminuindo a vontade de comer. Legal. Então tem uma dupla função. E aí, depois de todo esse empenho que a pessoa tem, ela vai para o doutor porque ela conseguiu o resultado que ela precisava, mas a pele ela tem um limite de elasticidade, um limite de recomposição, né, de retorno, idade. Acho que tem vários fatores que interferem também, né, hábitos, não sei se colágeno, tem tanta coisa que pode Sim, interferir também. E, e é para o pessoal saber também quais são as cirurgias que o doutor faz. Aonde uma pessoa que perdeu peso, talvez a pessoa pense, só uma cirurgia na barriga. Mas aonde que entra o trabalho do doutor? Quais são as partes do corpo que o doutor trabalha nesse pós-emagrecimento? exatamente. Com a obesidade, a gordura vai esticando essa pele ali e a pele tem ligamentos. Depois de um determinado momento, esses ligamentos acabam se rompendo. E aí, após o emagrecimento, o que acontece? A pele não volta, ela acaba o quê? Muitas vezes cedendo. E aí é muito variável. Vai depender da idade, do sexo, né? É, do tempo que a pessoa ficou obesa também, da intensidade dessa obesidade, né? Enfim, pessoa, quanto menos tempo ela ficou obesa, né, a característica genética também, mais jovem, mais colágeno, homem tem mais colágeno que a mulher, enfim, está fazendo uma reposição adequada, atividade física, tudo isso vai ajudar de determinada maneira. Mas das áreas que a gente acaba mais fazendo cirurgias, em ordem, é o abdômen, né? Para as mulheres, as mamas. Aí nós temos a parte de coxas, braços, torso, que é a parte das costas, flancos, que também a gente acaba removendo esse excesso de pele, gordura, fazendo lifting nessas regiões. Legal. Eu vou pedir, manda uma foto pro Lucas, minha antes, só pra gente mostrar aqui pro pessoal pra. A gente tá falando tanto de hábitos e falando da minha passagem, mas pelo amor de Deus, a foto que você vai escolher, hein? E aí a gente elucida um pouco aí pro pessoal, né? Esses caminhos aí que a gente vem fazendo. E toda essa parte de construção, né, que o doutor vai vendo com essas pessoas, ela tem um acompanhamento depois por quanto tempo? Quanto tempo consegue ver o resultado da cirurgia? É uma cirurgia invasiva, rápida de recuperação? Quem está pensando em fazer? Porque acho que muita gente hoje, com essa conscientização da saúde, acima de tudo, né? O movimento que eu vejo, quem me procura, até para pedir conselho ou para falar da minha experiência, é, talvez eu esteja ficando velho, o pessoal que vai ficando mais velho vai se preocupando mais com a saúde, mas quem me procura vem sempre falando dessa questão de saúde, menos da questão estética, né? Uhum. Apesar da questão estética ela sempre ser uma mudança relativa, a gente vê uma mudança por saúde bastante importante, né? Então, toda essa construção, as pessoas, eu imagino que a demanda esteja aumentando porque as pessoas estão se cuidando mais, ou porque largaram a mão um pouco antes, mas hoje eu estou vendo mais pessoas me procurando com emagrecimentos importantes. Então, muita gente ali pode estar nesse momento de fazer a cirurgia. E deve estar com essas dúvidas de, puxa, será que é muito invasiva? Será que é pouco invasiva? Como é que eu me preparo para ela? Quanto tempo de recuperação? Né? O que o senhor, doutor consegue dar de guia aí para esse pessoal? As cirurgias após grande emagrecimento vai depender das áreas que nós vamos tratar e também da quantidade de pele que a gente precisa remover. Então, o grande desafio é remoção de pele, melhorar as estruturas, né? Então, quanto mais pele a gente precisa retirar, mais cicatrizes nós vamos ter. Então, muitas vezes nós não temos cicatrizes pequenas, a gente tem Uhum. cicatrizes, né, áreas grandes, e isso são cirurgias demoradas, mas são cirurgias muito seguras de um modo geral, né? Hoje a gente consegue, né, são cirurgias superficiais, né? A gente não é uma cirurgia invasiva, com órgãos, etc. Enfim, então a gente consegue fazer uma cirurgia bastante segura, mas são áreas longas, cirurgias extensas que irá demandar, né, um período de recuperação do paciente, né? Se ausentar de determinadas atividades físicas, né, do trabalho também, né, para estar se recuperando, exposição solar, enfim, algumas coisas vai demandar. De um modo geral,
para estar assim, voltando àquela rotina de dirigir, etc., em torno de 2, 3 semanas, né? Aham. Então, é isso. Um trabalho remoto, o paciente consegue eventualmente voltar antes, né? Mas, né? E aí cada cirurgia vai ter as suas nuances de recuperação. Quem faz o abdômen tem que andar mais encurvado, né? Para aquelas mulheres que fazem cesárea, semelhante a quem faz uma cesárea, tem que andar encurvadinho ali mais ou menos uns 10 dias, depois é voltando à posição, né? Quem faz o membro superior não pode elevar o braço muito alto no início, tem que evitar movimentos abruptos, enfim. Então, cada cirurgia vai ter a sua particularidade também no pós-operatório. Mas o mais importante é, se isso é algo que incomoda, né, procurar uma avaliação, conversar, tudo aquilo que a gente desconhece, às vezes a gente tem muito medo, muito receio. Depois que a gente vai entendendo como as coisas funcionam, as coisas ficam mais claras, né? Não, com certeza. Isso. Conhecimento e informação, ele liberta, né? Isso. E eu pesquisei bastante antes de fazer ali. Eu queria fazer no momento certo. Minha próxima pergunta tem a ver com o momento, porque é, a gente acaba acompanhando outras pessoas online, né? E o doutor falou de momento de fazer IMC e tudo mais. Além disso, e eu digo essas pessoas que estão fazendo, estão até divulgando amplamente esse processo, eu acho o máximo isso, das divulgarem, compartilharem com muita gente, mas às vezes a gente percebe visualmente que a pessoa ainda não emagreceu tudo o que ela poderia, vamos dizer Uhum. dessa forma. Ela poderia emagrecer mais. Então, se a pessoa ainda tem um espaço para emagrecer, ela deve fazer a cirurgia? Porque se ela tiver a ambição de perder mais peso, talvez não fosse o melhor momento fazer depois da cirurgia. Ou não, ela pode chegar à conclusão, não, me sinto bem, já estou num peso que me estou confortável e acho que só quero tirar a pele porque eu não vou ter esse emagrecimento. E algumas perguntas que eu tenho recebido, até estão marcando algumas pessoas que fizeram essa cirurgia e está surgindo essa dúvida, né, de, poxa, se não foi isso, e eu já vi alguns especialistas também falando, e o doutor melhor do que ninguém falar, de que, poxa, se a pessoa não chegou lá e se ela emagrecer, talvez ela precise fazer outra. Uhum. Esse é o caminho, ela tem que ter certeza que é justamente aquilo o momento que ela chegou, ou podem ter fases esse processo de retirada, depende do caso, como é isso, doutor? Então, a gente identificando que o paciente chegou num platô verdadeiro de emagrecimento, o que que é isso? Então, após iniciar um processo de emagrecimento, vai perdendo peso até chegar naquele momento ali que estabiliza, não perde mais, que a gente chama um platô. E aí a gente pode ter um falso platô, Uhum. que é o quê? A gente acha que parou de perder peso e de repente começa a perder mais peso. Pode ser na bariátrica ou com né? A bariátrica isso às vezes é mais frequente se você ter um falso platô. E então por isso que a gente tem que esperar pelo menos 3 a 6 meses de estabilidade do peso. Porque às vezes a pessoa estabiliza um mês e depois começa a perder mais. Ele entra, ele faz uma cirurgia nesse período, fala, não, estabilizei o meu peso e acaba depois perdendo mais, tá? Quando inicia, geralmente há uma meta ali de peso, né? Quando inicia um tratamento da obesidade, seja clínico ou Sim. cirúrgico, que é um direcionamento, não necessariamente é aquilo. Existem vários fatores aí, né? O biotipo, como que emagreceu, as pessoas fazem uma atividade física para ganhar massa magra, né? Às vezes é passar essa meta, às vezes é chegar, não vai atingir ela, mas a pessoa está super bem. Então a gente vai fazer uma avaliação para verificar a atingir esse platô. E a gente conversa com o paciente, né? A gente vê às vezes que ele está um pouco acima do peso. Chega lá e aí a gente vai orientar ele se estiver num peso ali que não é bacana ali, aí a gente vai orientar ele a perder peso. Se está bem próximo dessa meta, o que que a gente conversa com o paciente? Você está bem próximo da sua meta. E aí, como é que você está? Olha, doutor, eu já tô assim, já tem um ano, eu passo com o meu endócrino, etc., com o meu cirurgião bariátrico, etc. Eles falaram que esse é o meu peso mesmo. Eu tô bem, eu me sinto bem assim. Ou às vezes o que que acontece também? O paciente perde peso e aí ele começa a ficar o quê? Com anemia, Aham. deficiência de proteína, muito emagrecido, né? Esteticamente também não fica legal. E aí o que que acontece? Ele tem um reganhozinho ali, que aí ele fica bem, Uhum. para a anemia, fica melhor, mais disposição, né?
Então, a gente não pode. Por isso que a questão do IMC ali, tem que estar com IMC de 25, é normal. Não. Para quem teve um grande emagrecimento, geralmente entre 24 e 28 é um IMC bastante adequado. Quando está muito baixo, a gente até se preocupa, porque esse paciente pode estar o quê? Com imunidade baixa, tem maior chance de ter infecção, de cicatrização também. Aí a gente vai ver vitaminas, proteínas, etc. Então é muito individualizado. Se o paciente chegar para mim e falar, não, doutor, eu quero perder aqui 10 quilos ainda. Aí a gente fala, 10 quilos é muita coisa. Se esse é o seu objetivo, vamos perder primeiro antes de fazer a cirurgia. Porque se nós fizermos agora e depois de se perder, pode prejudicar o resultado, sobrar mais pele. E aí, comprometer não faz sentido. Então Né? faz Fazendo sentido cirurgia. ele estar nesse momento em que ele se sente bem. Se Bem, ele, na se ele tá meta, no momento de, quero tirar a pele, mas vou continuar o processo, talvez não seja o o ideal. momento. Ele precisa concluir o processo, Isso. estabilizado da forma que ele achar que se sente bem. Eu tenho um colega também, pós-bariátrico, que ele perdeu muito peso, ficou com aparência Muito ruim, de emagrecido ali. doente, ele não gostou. Ele ganhou poucos quilos a mais, 5, 6 quilos a mais, se sentiu super bem, ficou com uma aparência melhor e estabilizou naquele peso. Então, tem muito a ver esse momento também, se ele já está naquele momento, porque se ele tiver nessa ambição de perder mais peso, a pele vai ficar flácida de novo. Exatamente. Se ele está bem próximo, ele fala, talvez perder 2 quilos, 3 quilos Sim, ali, sim. fica ali. Isso tá tranquilo, não vai É, influenciar o resultado. e Né? já me perguntaram o peso também, quanto que a gente perde de pele, de gordura, acho que é uma cirurgia aderente. O pessoal colocou aqui na tela É. uma imagem, eu falei para não colocar uma foto ruim, as pessoas colocaram uma das piores fotos. É o... Não sei se é a pior, né? Tem algumas aí. Eu não vou mais desafiar o pessoal que vai que se passa ali. Essa aqui foi no dia da cirurgia, né, doutor? Isso aí Isso foi. mesmo. É Eu outro. tava treinando ainda, aí eu voltei a treinar esses dias, inclusive voltei a treinar a perna, que tá difícil até de sentar aqui, os Tá. músculos tá recuperando. Mas Uhum. foi. Isso aí. Eu não tô no meu máximo de peso aí eu devia estar com 170, 165. Eu sou um cara muito alto, tenho 1,91. Aham. Hoje eu tô com 100 quilos, mas essa foto eu devia estar com 165, né? Então é um trabalho de mudança de É, vida ali, né? é Imagino outro que, Vitor, né? logicamente, eu me orgulho, eu gosto de ver todas essas histórias ali, né? Essa foto aí tá no dia, É. né? Foi um dia bastante importante ali pra mim. 12 horas de cirurgia, foi uma cirurgia muito boa ali. Saí com muito sucesso, fiquei muito feliz com todo o resultado. Sou muito elogiado, já fui pra praia esse fim de semana. Que Fui bom, que bom. elogiado ali. Inclusive, eu mesmo, depois da cirurgia, e os profissionais que me auxiliaram elogiaram o doutor, e aproveitando e fazendo a propaganda do doutor também, né? Porque eu fui elogiado porque algo que o pessoal fala bastante de cirurgia é a questão do umbigo, puxa o umbigo ali, porque às vezes tira, faz outro, fica falso. Eu tive que olhar em foto para saber se o umbigo era meu ou não. E eu descobri por uma pinta que ficou mais para baixo que o doutor desenhou meu umbigo. Agora tem um umbigo desenhado. Ficou muito bom, realmente, doutor. Muito obrigado por todo esse. De novo, a coroação de um trabalho ali, né? Mas, de novo, me sinto muito orgulhoso de todo esse processo. Mas o doutor deve ver isso todo dia, né? O doutor deve ver pessoas que superaram, conseguiram, atingiram e estão lá coroando esse processo, né, doutor? Eu me sinto muito lisonjeado, né, com a Pô, minha aí já colocaram meu umbigo ali. profissão. Tá bom, tá Com, valendo. É, com, umbigo aí. Ó, na- dizem que é meu umbigo. Não dá pra dizer que não é meu umbigo. Não dá pra dizer que com não é meu umbigo, ó. naturalidade, né, Naturalidade. que é o que a gente mais busca aí. Mas É o Mike ali de pa- fundo também, na praia. É isso isso. aí. Parabéns, Ito. Obrigado, obrigado. Mas eu me sinto muito lisonjeado, né, com a minha, sou super, né, feliz aí com a minha profissão, tudo, que eu entro nesse momento aí, eu vejo pessoas que batalharam, que, poxa, várias histórias aí, é muito, muito, muito bacana, né? Uma época eu fazia umas lives, eu convidava uns pacientes, né? Legal, E queria saber o dia D da mudança, né? Que todo legal. mundo assim tem Tem, aquele dia tem. ali Todo mundo tem. que, né? Então tem várias histórias, né? E umas comoventes, né? Teve um paciente meu que ele acabou virando pai, tinha um filho dele pequeno ali, começou a andar e ele estava na calçada e de repente o filho dele saiu correndo no meio da rua.
E ele tava obeso mórbio, ele vendo o filho dele correndo no meio da rua. E aí, por sorte, a esposa estava relativamente próxima, ela correu antes, pegou o menino, que ia pro meio da rua, podia ter sido atropelado e tal, e era o maior bem dele, ele pegou e falou, não dá. Se eu não tivesse obeso, eu conseguiria fazer isso. Então, né, e de várias outras, né, o paciente que foi passar na catraca do ônibus, ela parou ali e tiveram que parar o ônibus para ajudar a descer ela e se sentiu totalmente humilhada, toda aquela situação, né? Então, Difícil. né? Então, assim, são ali, né, centenas de histórias e tudo e que, né, motivam e a pessoa foi ali, decidiu, batalhou e venceu e é bem, né, bem bacana. E aí entram todas essas questões, né, do hábito, da coragem, né, da temperança, que é a automudança, que você vai deixar de fazer muita coisa, né, ter o autocontrole, né? Você tem que ter um autocontrole, né? Hoje eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso. É. Vou para academia, vou comer isso, né? Enfim, então Eu particularmente não tive o dia da mudança, eu tive o ano da mudança. foi, Foi um ano foi o ano. pancadaria. Eu acho que Conta um se pouco, Vitor. alguém conta a história da vida, geralmente as pessoas contam a história da vida, falam de altos e baixos, só que eu consegui ter os baixos em um ano. Foi um ano da mudança ali, bastante importante. E um dos fatos que é legal compartilhar, né, dentre tantos outros, eu quase morri de Covid. Eu tive um problema bem sério de Covid. Eu estava muito preocupado com meus pais, Uhum. os pais mais velhos. Meu pai já falecido hoje, mas meu pai fumava, fumante de 2, 3 maços. Na época do Covid, talvez ele tivesse seus 65 anos. E a gente desesperado, de putz, ele pegar Covid. Minha mãe não, já tinha 55 talvez na época, 56, mas não estava tanto preocupado com ela, porque ela já era um pouco mais jovem, mas assim, mais preocupado com ela, obviamente, do que comigo, com minhas irmãs e tudo mais. E todo mundo foi pegando Covid. Só que quando eu peguei, e eu nunca tive, tem pessoas que têm rinite, têm gripe, têm sinusite, fico resfriado, fico ruim. Eu não tive, nunca tive esse problema. Então, não é menosprezando, subestimando o Covid, mas nunca tive problema com gripe. Eu falei, ah, isso aí se pegar, vai espirrar. Eu internei no pico da Covid. Eu internei quando não tinha mais vagas. Eu fiquei esperando pronto-socorro 2 dias e, graças a Deus, sempre tive uma boa condição. Estava num bom hospital, mas mesmo assim não tinha vaga. Sim. Fiquei 2 dias esperando vaga no pronto-socorro. Depois eu subi para um quarto. Teve uma noite que eu ia parar e eu ouvi os médicos falando: o enfermeiro chegou, ele vai parar, vem aqui. Eu, descompensando muito a temperatura, né, entrando em choque, realmente. Sim. E aí, botando um monte de remédio na minha veia, sobe pra UTI, eu escutando: não tem vaga na UTI, tá lotado, volta, desce o kit intubação. Falo, não tem kit intubação, não tem sedação, não tem nada. Sim. Ele vai parar aí, e você ouvindo, né? Então é um trabalho muito mental. Meu trabalho com a Covid foi muito mental. E aí o enfermeiro Alex, lembro até hoje o nome dele, pegou na minha mão e ele falou: cara, puxa o ar, solta o ar. Se te entubarem, você sai do controle. E aí, isso era meia-noite. Quando chegou 3 horas da manhã, chegou o kit de intubação. Eu neguei a intubação. Mas foram ali boas horas. Foi uma semana muito ruim, mas foi umas 6 horas afogando no seco. Afogar no seco é um sentimento desesperador. Então, isso foi uma das coisas que aconteceu no meu ano catastrófico, né? Mas falar do dia desse foi um dia importante, um dos meus dias desses, que ali eu resolvi mudar. Eu já estava no processo de emagrecimento ali, eu já não estava tão pesado, eu devia estar com 40, 50 quilos a mais que eu tô hoje, que eu sei que é muita coisa, mas não tava com 80 quilos a mais. Mas foi um dia D da mudança ali, para mim, bastante importante, né? Porque eu não conseguia, nem poderia dizer que está completamente relacionado à obesidade, porque ninguém pode dizer, mas é inevitável dizer que é um fator muito relevante porque eu estava passando, né? Poderia ser que eu não tivesse. Aí eu, poxa, eu não fiz tudo que estava ao meu controle para evitar passar por isso. Então, um dos meus dias desses foi esse, né? Foi um dia importante. E aí, falando agora um pouco do doutor, porque assim, quando fiz a cirurgia, eu lembro que era meia-noite, né? Meia-noite, né, amor? Era meia-noite, saí da cirurgia. 4 horas da manhã, o doutor impecável, de terno e gravata, me visitando. Aí eu lembro até que a mulher falou:
Porra, o doutor é impecável aqui. Que rotina é essa aí que ele tem? Então, rotina apto aí, doutor. Como é que o doutor equilibra tantos pratos aí? Tá sempre impecável. Tem qual a rotina, doutor, aí para manter essa excelência É, toda? é. Isso é bem bacana. Exige mesmo uma dedicação, né? E, e aí eu acredito que tudo grande que a gente consegue, a gente exige um sacrifício, né? Então, sacrifício, traduzindo, é um ofício sagrado, né? Muito Então, bom. Como é que é? Não, peraí, vou anotar isso. ofício sagrado. Sacrifício é um ofício O sagrado? significado de sacrifício é um ofício sagrado. Então, né, eu sou católico, eu acredito em Deus e, e eu acredito que tudo que a gente quer e acredita e ora, então, eu preciso acordo super cedo, né? Então, acordo cedo, faço atividade física cedo. Então, né, hoje eu acordei 4h30, fiz atividade física, né? Ali né, comi ali, fiz a minha vitamina lá, banana, abacate, ovo, banho gelado, Banho gelado também? banho Você é do gelado, time do banho gelado? banho gelado, É muito bom. porque eu acho que tudo isso que faz a gente ficar ali mais forte, entendeu? Que é ruim acordar cedo, né? Então, é o minuto sagrado de, né, José Maria Escrivá, que ele fala. Então, tocou o despertador, pula da cama. Não tem aquele, não, pula da cama. É difícil, é difícil. Pô, acordou, você vai fazer atividade física? Não vai fazer. Vai tomar um banho gelado? Não vai. Só aí, né, você já venceu muita coisa no seu dia. E aí você vai, cirurgia. E então, a partir do momento que eu fui fazendo essa mudança aí, né, se sente muito melhor, com mais disposição e, né, para enfrentar todos aqueles desafios e problemas que a gente tem no dia ali. Então Muito bom. esse é um ponto, né? E que é o que eu sugiro. A gente sempre está se desafiando para alguma coisa que te incomoda, né? Então, sai da zona do conforto, né? Hoje a gente fala mais da zona do conforto, mas então, por que o banho gelado, né? Não foi essa questão Por que o de banho moda. gelado? Eu tenho uma teoria por trás do banho gelado. Mas É, por que o banho gelado, doutor? não, o banho gelado é justamente por isso, que o banho gelado não é bom, é para te dar fortaleza, né? Que é uma virtude. Virtude é fortaleza. Acordar cedo, você vai ter fortaleza. Fazer isso vai ter fortaleza. Lidar com todos esses problemas que vão acontecendo. Depois você chega em casa e ainda tem o segundo tempo, né? Enfim, que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Então eu acho que é isso. E tentar enxergar os problemas como algo natural da vida, né? Todos nós aqui temos os nossos problemas, os nossos desafios pessoais, profissionais, de saúde, e vamos ter nessa nossa caminhada da vida, né? Depende como que a gente vai, né, encarar isso. Né? Só quando a gente transcender para o outro mundo, esses problemas vão deixar de existir. É, Até lá, desde o dia que a gente nasce, até o dia que, né, dessa transcendência nossa aqui, nós vamos estar resolvendo problemas e faz parte, e a gente tem que fazer da melhor maneira possível, sempre se desenvolver pessoalmente, né, pessoalmente. Então, não, eu muito acho bom. que isso é um ponto importante. E, né, levando para esse lado, aí eu considero que a gente deve cuidar corpo, alma, espírito para ter uma plenitude, né, de vida. Então, em algum momento aí da minha vida, quando eu fui para a faculdade, etc., mas jovem não, eu sempre tive esse lado espiritual muito forte. Mas na faculdade, a gente começa a estudar, a gente quer justificar tudo com a ciência, né?
Então a gente sempre quer justificar por quê? Ah, eu quero ter um trabalho randomizado que provou que é isso, que é isso. Então você começa a ficar, inclusive, cético, né? Com algumas coisas. E então durante essa minha jornada aí de estudo, de faculdade e tudo mais, eu confesso que esse lado espiritual meu ficou um pouco de lado, Uhum. né? E eu acabei levando tudo muito pro lado científico. É isso, tem que provar isso, porque é isso, É o etc, né? movimento da juventude, né? Quando a Eu gente acho que tá sim. jovem, a gente acha que sabe tudo, que é peito de aço, e faz parte da evolução, né? Testosterona lá em cima. Exatamente, né? Faz sentido. Mas o doutor separou corpo, alma e espírito, eu anotei. O doutor separa alma e espírito? A alma, eu considero também um pouco do intelecto, né? Desenvolvimento pessoal, né? Profissional, que a gente tem esse crescimento, descobrir a sua vocação, né? Esse porquê que tá aqui. Sentido. Então, mas você tendo, por exemplo, né? O corpo, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Então é isso, se comer bem, se cuidar, enfim. Então isso é importante. A gente também não pode pensar só, pô, vou trabalhar, ganhar dinheiro, desenvolver pessoalmente, profissionalmente, e aí vou deixar o meu corpo para lá. Não, tem que cuidar do nosso corpo. Também não pode ser só o corpo, e aí você não se desenvolver. E mesmo se você tiver com um corpo bacana, um desenvolvimento profissional, com, poxa, multimilionário, com, né, apartamentos, iates, etc, etc, isso não vai trazer a sua plenitude de vida e felicidade. Absolutamente. Absolutamente. A gente tá careca de saber que o dinheiro vai ajudar 20%. Né? Não O é. dinheiro é isso. A plenitude é algo a mais aí. Então isso é o que hoje eu busco assim na minha vida e que tem me ajudado a ser mais aí, né, feliz enfim, Muito bom, essa vida parabéns. aí. Parabéns. A falta de dinheiro, né? Dinheiro. Só vou dar uma pincelada no dinheiro, que eu gosto desse assunto também, né? Mas eu Sim. tenho duas observações para fazer aqui. Dinheiro não traz felicidade, né? Acho que isso está claro e acho que o doutor também compartilha de acho que a gente gostaria que todo mundo tivesse dinheiro para entender que não está ali. Uhum. Mas a ausência do dinheiro traz tristeza. Sim, trazendo. Eu tenho essa percepção. A ausência do dinheiro traz tristeza, apesar do dinheiro não trazer felicidade, né? Mas uma pincelada na parte financeira que eu não aguento, né? Mas Traz muitos problemas. traz muitos Traz muitos problemas. problemas. Muitos problemas. Quanto mais dinheiro, mais problema. Quanto E mais dinheiro, mais problema. exatamente. Mas assim, eu acho que a gente deve procurar se desenvolver, ter prosperidade, Com certeza. porque isso é muito positivo. Você vai trazer crescimento para todo mundo, né? Você, claro, fazendo tudo, né, ter essa ambição saudável, com ética, procurar ter prosperidade, é ótimo. Não é ganância que você vai querer subir a qualquer Claro. custo, etc, né? Mas você ter ambição, totalmente a favor, né? A gente busca isso A gente tem que fazer e tudo jus mais. ao que nos foi dado como dádiva. Sim, E isso é exatamente. multiplicar. A gente tem obrigação de multiplicar, né? E aí, a construção Isso aí. financeira, acho que tá aí. Mas, se eu não tiver enganado, quando o doutor falou de banho gelado, eu posso estar falando a maior bobagem do mundo, mas eu acho que um dos maiores precursores, se não o maior precursor, foi Tony Robbins. Quando eu comecei toda essa minha mudança de jornada, porque, como eu disse, emagreci, engordei várias vezes, mas aí, quando eu falei agora é definitivo, eu fui realmente estudar. E não fui estudar nutrição. Até porque nutrição eu sabia muito bem. Eu faço conta de macro desde os meus 18 anos. Comecei a treinar cedo, queria ficar fortinho. Fazer conta de macro eu sei fazer. Mas o que está por trás, eu fui estudar. Então, tudo que você imaginar, de Charles Duhigg, de Poder do Hábito, a James Clear, de Hábitos Atômicos, tudo de hábito eu estudei, mas eu fui estudar também um pouco de PNL. E é um ultraje chamar Tony Robbins de psicólogo, mas colocando ele nesse fator, ele é muito mais do que isso, é uma pessoa que... O doutor conhece o Tony Robbins também. O Tony É, Robbins é um psicólogo tá. absurdo, coach americano, que ele é o cara que treina os presidentes. Ele é um cara absurdo. E tem muitos livros dele que eu leio desde sempre, um dos maiores, se não, na verdade o livro mais importante que eu li foi dele. E num livro que eu estou lendo atualmente dele, ele foi falar, porque ele fala muito de saúde, ele fala de mudanças, e eu quero traçar, até anotar essa parte de células-tronco. Quero falar rapidamente com o doutor. Células-tronco, até anotar aqui. Mas sobre banho gelado, e isso entrou na minha construção de hábito,
foi que justamente o tomar banho gelado, obrigar-se a ir e tomar banho gelado, tem aqueles estudos de libera, o doutor talvez saiba melhor que é, mas libera a dopamina depois pro prazer que você fez. Mas o que o Tony Robbins fala, e isso fez muito sentido pra mim, e eu faço isso, eu não tomo banho gelado, mas eu levanto da cama, eu treino, eu acordo todos os dias. Inclusive a gente estava em Ilhabela esses dias, Uhum. minha mulher na cama ali, gostosinho, das 5 horas da manhã eu levanto em Ilhabela para estudar, para fazer o que eu puder fazer aquela hora, porque é um momento. E todo dia ela fica inconformada com isso, mas eu faço isso. E tem a ver com isso, porque o banho gelado pro Tony Robbins é um momento de você obrigar o seu cérebro a fazer algo porque você quer fazer. Então você passa a treinar o seu cérebro para que quando você dá um comando, ele executa. Tomar o banho gelado não é gostoso, não é É, bom, ele nunca gostou e ninguém nunca vai gostar, imagina que o doutor não goste. Mas o seu cérebro estar já preparado no primeiro comando que você está falando, você vai obedecer ao meu comando, independente se ele é proveitoso ou não, vai começando a construir uma mentalidade muito forte. E a gente pode falar de hábito, de construção de hábito, de gatilho, gatilho, desempenho e recompensa, mas você educar a sua mente a executar aquilo que você precisa que seja executado, independente do que está acontecendo, é algo muito legal. E o banho gelado que ele fala disso. Fala justamente que era algo que ele fazia no começo do dia para que a partir daí tudo que o cérebro que ele mandasse executar, o cérebro dele não ia lutar contra, ou ia lutar menos contra. Então ele aprende a o que preciso executar vai ser feito. Então, o banho gelado é uma estratégia muito boa, porque você passa a treinar de forma. Programação neurolinguística você faz automaticamente em você mesmo para reagir às adversidades, encarar os problemas e conseguir cumprir as metas e chegar no objetivo que você quer. Então é bem legal essa estratégia do banho gelado, tá, tá dentro tá ali, tá dentro demais, né? ótimo. E eu queria falar de maus hábitos também, a gente pode fechar em maus hábitos, mas eu queria falar um pouco sobre células-tronco. Porque eu tenho lido bastante agora sobre as células-tronco, é tudo muito recente. E o doutor pincelou, e eu lembrei, e até notei por conta disso, que o doutor tratou também de queimados na época da Uhum. residência, né, na época de especialização, e tem muita evolução nessa parte de queimados. E sobre célula-tronco, tem alguma coisa já voltada para a cirurgia plástica que o doutor veja, está acompanhando? Como está esse movimento dentro, né, do Brasil, no mercado de medicina sobre célula-tronco? É algo que já é discutido de uma forma mais presente como uma realidade, porque há pouco tempo atrás ainda era discutido como promessa. Isso. Como está esse momento de célula-tronco? Células troncos, elas vêm sendo estudadas aí com bastante intensidade em todas as áreas da medicina, inclusive na cirurgia plástica também. Hoje não há um tratamento formal, porque os estudos que tem são experimentais. Mas o que nós observamos aí, inclusive, é assim, algumas coisas, uns resultados assim, fantásticos que eu vi em congresso, por exemplo, algumas feridas de alguns pacientes crônicos com úlceras, etc., uma cirurgia reparadora, que colocavam ali, jogavam gordura ali por cima de determinadas áreas que o paciente estava com feridas crônicas de anos ali e, né, acredita com essas células tronco aí, aquele tecido ia epitelizando numa coisa assim totalmente fora dos nossos conhecimentos nesse sentido. Então é uma área muito promissora, não há ainda assim formalmente, porque primeiro na medicina é um pouco lento, você tem que fazer primeiro trabalho Sim. experimental, com animais, etc. E aí você vai depois fazendo grupos, ensaios clínicos, para depois realmente você poder né, expandir e usar esse tipo Precisa de validar tratamento, antes, né? validar. Mas é muito promissor assim, em diversas áreas da medicina, a questão das células-tronco, né, nanotecnologia também. Legal. E sobre hábitos, a gente falou bastante sobre hábitos, e aí o doutor falou das experiências que teve com todos os pacientes, do que eles trouxeram. E se eu puder deixar uma dica só para o pessoal, né? Quais hábitos precisam desenvolver? E aí, quero saber se o doutor concorda com isso. Mas assim, acho que o começo da mudança e o que vai dar um resultado muito grande para você não está necessariamente em criar bons hábitos. Ele vai estar em eliminar maus hábitos. Você não precisa inventar roda. Isso mesmo. Se você começar a dormir e acordar na hora certa, a parar de comer
tanta besteira fora de com excesso, escolher um momento para isso. Já que a gente está falando de emagrecimento, né? Mas comer no fim de semana, comer uma vez na semana, deixar de mergulhar naquele feed infinito das redes sociais, Uhum. sem produzir alguma coisa, sem ler, sem escrever, sem aprender uma nova língua, um novo instrumento. Então, acho que eliminar maus hábitos para quem quer mudar, talvez seja o primeiro passo mais importante do que necessariamente qual grande hábito eu preciso desenvolver. Doutora, concorda com isso também? Plenamente, plenamente. Bom, Né? Então, né, como você colocou aí os maus hábitos, nossos vícios, né? É natural do ser humano a gente né, buscar o mais fácil. A questão da alimentação também, né? Tem toda uma questão, não sei se a gente tem um tempinho assim, fica à mas vontade. né, tem uma questão evolutiva do ser humano. Então, sempre houve escassez de comida na humanidade até 200 anos, quando houve revolução industrial, revolução agrícola, agora revolução tecnológica, ou seja, uma revolução fantástica de prosperidade. Só que até então, né, aí milhares de milhões de anos de desenvolvimento do ser humano, a fome sempre foi muito presente. Então nós fomos preparados para o quê? Comer o máximo que for possível, porque a gente não sabia quanto que ia comer de novo e muita gente morria de fome. Né? Só que o jogo se inverteu. Há 200 anos, aproximadamente 90% da população mundial vivia na pobreza. Uau, Então, é pouco tempo, não é muito pouquíssimo tempo, é tempo. pouco mais de 200 anos. Então, os nossos antepassados, se a gente pegar os nossos tataravós aí, conseguir história com os nossos avós, você vai ver, não, é verdade, naquele tempo, né, o pessoal passou fome, É. a maioria das pessoas, tirando poucas pessoas. E hoje essa situação se inverteu completamente. Só que nós estamos preparados aí, essa questão do alimento, né, para comer, tanto é que toda, né, a maioria das nossas confraternizações, comemorações, sempre a gente vai ter ali É em volta da é, comida. comida, né? Então isso é uma coisa muito muito importante, né? As nossas orações. Então isso é muito fácil a gente desenvolver um hábito aí um vício, né? Que a gente pode falar da gula muito facilmente e isso entrar num ciclo vicioso porque hoje é muito fácil. E aí, quanto mais calórico, aí entra a questão de endorfina, saciedade e tal, até você entrar ali num ciclo vicioso e desenvolver obesidade. Por isso que hoje 60% da população do mundo ocidental está com sobrepeso e obesidade, né? Então é um problema que né, o nosso desenvolvimento não foi a prosperidade, mas o nosso mindset, a nossa mentalidade está muito preparada para a escassez. E Uhum. isso é um ponto. Então, esse é, né, por exemplo, um vício. Preguiça também, né? Isso é porque a gente quer economizar energia, quer, enfim. Só que isso é deletério, né? Acaba fazendo com que a gente produza menos, né? E tudo mais. Então, né, esses vícios aí, a gente tem que estar sempre, né, a questão da redes sociais, concordo plenamente, né? Então você perde ali uma oportunidade grande de se envolver, de se relacionar socialmente de maneira real, né? É, E não viver né, o mundo que não é uma realidade, né? é, Do Instagram, das redes sociais, né? Tem que ter esse interação. entendimento também, né? Então, sair dos vícios e outra coisa, você não precisa necessariamente desenvolver aí ou grandes hábitos ou grandes virtudes que eu gosto de fazer, né? Então, às vezes você não é uma pessoa que, né, por exemplo, eu não sou um jogador de basquete, não vou ser né, um grande nadador nesse sentido, apesar de gostar de fazer natação, né? É, Mas você pode ver aquilo que você faz bem e potencializar ele. Então, o que você é bom que você consegue potencializar? Potencialize o que é bom, diminua esses vícios que é inerente do ser humano, não adianta, e isso é para a vida toda. Então, às vezes você está um período da sua vida ali, depois a gente esquece um pouco, aí começa né, entrar de novo. Então é uma luta diária aí para combater né, esses vícios e desenvolver as nossas virtudes, né? Então acho que é isso que a gente vai amadurecendo. Eu
concordo plenamente. O doutor acredita que tem compulsão por comida ou que existe compulsão, ponto? Existe uma compulsão em volta da comida, ou quem é compulsivo porque existe um problema e pode ser em volta de qualquer coisa. Compulsão é o problema ou a compulsão por comida existe? Tá. Eu acho que a ansiedade pode levar a um tipo de comportamento que é a compulsão. Que pode ser por comida, que é relativamente frequente, e tem gente que pode ter essa compulsão, que em determinado momento vai estar pela comida, mas pode acontecer. Por exemplo, alguns pacientes nossos que fazem bariátrica, tem uma compulsão por comida, ele pode desenvolver uma compulsão por outras coisas. Álcool, Álcool, drogas, pornografia. pornografia, exatamente. Então, pode também ter uma outra compulsão. Não é o mais frequente, tá, né? Nos pacientes e tudo, né? Não é o mais frequente, mas, né, é importante trabalhar a parte da compulsão que está muito relacionada com a ansiedade também, né? É porque às vezes as pessoas acham que tem um problema com comida, não necessariamente. Ela tem Não um problema a ser necessariamente. tratado. O problema a ser tratado. Bom, concordo. Doutor, muito obrigado aí pela presença ilustre. Acho que uma conversa muito rica, muito esclarecedora. Parabéns pelo seu trabalho. É um trabalho realmente muito bom. Eu, como paciente, sou um cara extremamente feliz, realizado, grato ao doutor ali por ter coroado as minhas mudanças. E, querido doutor, quer deixar algum recado para o pessoal? Deixar onde contato o doutor? Quais são as redes do doutor? Como faz aí para procurá-lo? Ótimo. Eu que agradeço, fico lisonjeado aí por estar participando aí do seu podcast, né? Sou um fã seu aí, de vários pacientes meus, você é um deles, Obrigado. né, como eu disse, a minoria acaba conseguindo ter essa mudança, eu já tive a oportunidade de falar para você, né? Eu Obrigado. sempre parabenizo, falo, pô, parabéns, cara, você conseguiu aí um grande feito, Obrigado. né? Vencer dessa maneira, tá super bem. E, bom, trabalho aqui em São Paulo, né? Acho que pelo meu Instagram, @Dr. André Araújo, né? Que é Dr de Dr. André Araújo. Eita. Acho que vocês vão me encontrar lá e tem a bio e tal. Eu vejo sempre o Isso. doutor entrando em cirurgia lá, sempre falando, ó, isso aqui perdeu tantos peso, essa cirurgia disso, é legal que o pessoal vai, pô, legal, essa pessoa perdeu essa quantidade de peso, tá fazendo essa cirurgia, até pra mim, né, pra mim, acho essa ideia excelente, aí o pessoal já vai, segue o doutor lá, vai com certeza saber ali se é para o momento, se não é, e quem quiser dar uma consulta, pode procurar lá, falar com o seu Isso, time, né? com certeza. Vai ser um grande prazer aí, tá? Tá atendendo, conversando aí quem, né, vê essa necessidade aí de, né, melhorar a sua autoestima, a qualidade de vida com a cirurgia plástica. Vai ser uma grande honra aí conhecê-los aí pessoalmente. Show de bola. Pessoal, obrigado aí por acompanhar a gente nesse episódio. Quem quiser me procurar nas redes sociais também, Vitor Hugo Antequeira no Instagram. Também a gente tá com o AptoCast já no Instagram também. Pode procurar ele no YouTube, no Spotify. Obrigado por acompanhar a gente até agora. Doutor, muito obrigado por essa presença ilustre aqui com a gente. Eu que agradeço, Vitor.